Eu numa conversa com o Rodrigo, eu criei um eufemismo. Não foi com o Rodrigo, foi com o pastor Renato Saito, que é um amigo muito querido. Eu falei para ele, daqui a pouco vão acusar a gente de terrorismofobia. Eu não duvido não, cara. Quer dizer... Não, porque eles não admitem que o que aconteceu foi terrorismo, entendeu? Eles chamam de, sei lá, ataque, de alguma outra coisa que não é o que é de verdade, que é terrorismo. Eu não sei. Cara, eu já falei isso antes. Eu sei que existe uma questão territorial, eu sei que existe uma discussão ali que precisa ser refinada e tudo mais, mas nada disso é desculpa pra ação terrorista. Não. Esse é o meu ponto principal, entendeu? Eu não sou aqui foi judeu, aqui foi um terrorismo. As pessoas que estão entrando e vendo o que aconteceu estão dizendo que houve estupros de pessoas mortas, de 9 terroristas estuprarem uma mulher, de estuprar crianças, de matar as crianças e queimar. Quer dizer, isso foi eu acho que deixa muitos dos regimes mais terroristas da história envergonhados. Isso é um sadismo, uma psicopatia, algo muito sério. E o Rodrigo tem razão à medida em que, hoje em dia, não são nem somente essa minoria que é muito grande, que aplaude isso ou que faz isso, mas a gente tem hoje no Brasil inúmeras pessoas falando, sim, isso é um expediente justificado em uma guerra. Aqui no Brasil, quantas pessoas nas redes sociais você vê vídeos de entrevista, você fala, meu amigo, esse cara podia ser preso por isso. Hã? E aí eu faço uma questão muito importante para o povo brasileiro. Se essas pessoas estão dizendo que esse é um expediente legítimo para confrontar o seu opositor, em outras palavras, elas estão dizendo que esse expediente pode ser válido no Brasil também, em algum momento, para confrontar aquele que se opõe a mim. Eu sou negro. Imagina se eu usar agora tudo que os negros passaram para arrebentar com os brancos. Eu tô no meu direito. Eu sou negro. Você teve muito mais oportunidade de ser branco do que eu. Agora eu vou usar a violência para poder justificar. E não, eu estou me impondo que se eu não fizer isso, eu não vou conseguir meu lugar de fala. Agora, imagina os judeus, então. Quantos judeus vocês ouviram falar que mataram crianças alemãs, que degolaram crianças alemãs, que estupraram mulheres alemãs, que sequestraram alemães civis depois do Holocausto? Quer dizer, tem gente que fala assim, não, mas é porque eles estão numa situação... Gente, o povo judeu é o povo que mais sofreu situação de perseguição, não teve outro. Eu sou filho de refugiado. Eu pareço brasileirão nato assim, né? Meu pai é egípcio. Meu pai fugiu lá do Egito, de perseguição religiosa. Eu sou neto, os meus avós maternos são da Polônia. Se tivesse ficado ali, tinha morrido. Eu não recebi uma gota de ódio de ninguém. Eu aprendi desde muito pequeno, todo ser humano é igual. Amor, amizade com todo ser humano. Então, o que está acontecendo hoje, tem uma coisa só boa em tudo isso que está acontecendo. As máscaras das pessoas estão caindo. Muitas pessoas estão mostrando que tem situações que nós achávamos que eram inquestionáveis. Estupros, sequestros de civis. Esse cara tava me cancelando ano passado. Sequestros de bebês. Eles estavam te cancelando? Tá. E hoje essas pessoas estão falando isso é aceitável. Obrigado, agora eu sei quem você é. Agora eu sei quem você é. E vice-versa. Porque é nessas situações que as pessoas mais absurdas, a parte mais horrorosa das pessoas aparece. É verdade. Eu acho mas também é nesse momento que a face mais maravilhosa de algumas pessoas aparece. Eu acho que tem a ver, assim, como vamos lá, se a gente estiver falando de Brasil, a gente está muito distante, geograficamente mesmo, do que está acontecendo lá, né? Então, meio que o que acontece lá, a gente não tem exatamente, por exemplo, não é a guerra da China que fuderia o nosso comércio, né? É uma outra parada que, assim, acaba chegando de mais fraco, que é uma marolinha, chega no Brasil, né? E aí, esse discurso
o ponto de vista que origina esse discurso, na verdade, ele é um ponto de vista muito mais político sobre defender uma pauta específica ou repetir um discurso que vem de um lugar político específico que eu me identifico, ou às vezes eu só sou contra o outro, daí eu repito esse, do que de fato uma parada de entender o que está acontecendo. Eu não acho que a maioria das pessoas entende legal o que está acontecendo. Por exemplo, repetir, por exemplo, falar que o povo de Israel chegou lá, os judeus chegaram lá para criar Israel e invadiram as coisas e tal. Essa é uma maneira de enxergar, mas existe uma outra maneira de enxergar, não é? Existe o lance da compra de território, existe o lance da guerra. Existe um outro lance, se você me permite, que pouca gente sabe aqui no Brasil. Bruno. Que uma grande parte dos palestinos, eu quero deixar uma coisa muito clara, eu tenho amigos palestinos. Para mim, são seres humanos igual eu. Cara, eu conversei com um palestino, o cara, a gente foi até um papo que a gente fez no ano passado, eu acho, em inglês, porque esse maluco, ele é um árabe palestino nascido em Israel, tá ligado? E foi um ponto de vista muito interessante, sabe? Foi legal, mas desculpa, continua. Tá. Então, assim, muitos deles não são palestinos de origem. Muitos deles, você pega o sobrenome, por exemplo, tem o sobrenome de um clã, porque lá não é igual a família da gente aqui, que é um filho e um cachorro. Não, lá a família é realmente gigantesca. Então tem, por exemplo, um sobrenome que é Al-Masri. Al-Masri quer dizer o egípcio. São pessoas que há 100 anos atrás estavam no Egito. O próprio Arafat, que é um dos ícones palestinos, ele era egípcio. Então o que acontece? Você tem o Halab. Halab significa de Alepo, da Síria. Um clã gigantesco de pessoas que vieram da Síria. Quando, no mandato britânico, depois que a Inglaterra ela vence a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano é dividido entre alguns países da Europa e são criados protetorados. E a região da Palestina, que não era um país Palestina, era simplesmente uma região... Aí a gente está incluindo a Jordânia também. Exatamente, inclui a Jordânia, etc. e tal. Ela começa a ter o protetorado Jordânia britânico. E Síria, e um pedaço da Síria. Exato. Tá. E aí o que acontece? Os ingleses eles começam a trazer modernidade, eles eram os pais da modernidade, né? E a coisa começa a melhorar no aspecto agrícola, no aspecto da saúde, e com isso vários egípcios, vários sírios, vários libaneses, etc., começam a ir para lá, fugindo das condições terríveis dos seus países. Então, tinham pessoas que estavam ali, que são palestinos hoje, que as famílias estavam há muito tempo, tinham. Assim como tinham judeus também. Assim como teria muito mais judeus ali, se os judeus não tivessem sido várias vezes massacrados pelos governos locais. Então, isso muitas pessoas não sabem. Ah, pegou o lugar deles. Uma grande parte daquelas pessoas chegaram no mesmo período que muitos judeus chegaram.